também, antes de dormir, eu faço mais uma leitura. E aí, eu criei esse hábito desde julho do ano passado. Aí, aí eu não estava satisfeito com a minha velocidade de leitura. Você Você começa... media, você media a sua velocidade para saber quanto você lia? Não media, mas eu sei que era lenta, cara. James, com certeza abaixo dos 150. Por quê? Porque eu, além de ler, antigamente eu lia e não fixava nada. Então, assim, passava um ano, eu não conseguia mais falar sobre aquele livro. O conhecimento era muito pouco, entendeu? Era muito superficial. Aí eu disse, pô, O não que a tá gente valendo a chama pena. de leitura passiva, tá? Uhum. Tá. Então, nós vamos fazer esse teste aí para você descobrir se realmente você está tão lento assim, certo? Tá. Mas aí deixa eu só te dizer para tu ficar por dentro. Aí eu fiz um curso de leitura dinâmica. Olha, Aí, nesse curso de leitura dinâmica, chega um momento que chegou um desafio de 21 dias. E eu fiz ele batido. Eu só não cheguei ao 21º dia, que quando eu cheguei no dia 18, 19, eu vi que o resultado que eu já tinha atingido na primeira semana, e essas 3 semanas mudava os exercícios, mas mudava muito pouco. Aí eu fazia também e corria para o YouTube, porque, por exemplo, teve a questão da subvocalização, que a orientação era que eu me prestasse atenção na respiração. E eu não conseguia a subvocalização só na respiração. Aí eu fui, aí vi aquela questão do conte até 10, aí eu ficava treinando, conte até 10, essa questão toda. E aí eu cheguei nas 300 e pouquinha, entendeu? 300 e pouquinha, mas com fixação não tão boa. E não passei mais, cheguei nisso na primeira semana já, e na terceira eu permaneci. Aí na terceira ele já falou que no curso já dava para alguém ter chegado nas 1.000. Aí eu disse, cara, não tem a mínima possibilidade. Eu fiz bem direitinho o curso. E aí eu já, conversando com vocês, eu sei que isso é aos poucos, né? Isso é uma coisa de... bom, Enfim. na nossa rotina aqui, se você pegar o playlist no YouTube, você vai descobrir que os nossos alunos chegam em 1.000 palavras na quarta, quinta semana, tá? Então, tem quase 1.000 depoimentos lá, certo? Uhum. Com o que você já aprendeu, você tem que chegar em 2. Se não chegar em umas 2, baseado no seu teste que eu vou fazer agora, Tá. aí pode ser que a gente tenha que buscar uma ferramenta um pouco mais séria, né? Uhum. Saber exatamente qual que é o bloqueio, qual é a parte que está, às vezes é no ritmo, às vezes é na subvocalização, como você falou, às vezes pode ser no campo visual, que é muito reduzido, às vezes é até silábico, tá? Uhum. Então, eu tenho que investigar detalhes. Tá. Mas tudo começa pelo ponto inicial, porque às vezes a gente tem um mimimi, né? Um dramazinho, sabe? Então, não sei se você já viu aqueles posts do Instagram que mostra uma abelha se esbanando toda porque caiu num pouquinho d'água. Uhum. Aí vê uma outra abelha zangada, que é amiga dela, e só empurra ela para frente, ela cai no chão e sai voando. Sim. Então, às vezes, a gente está com um problema, a gente chama isso de grande problema, né? E na Uhum. leitura, principalmente, porque isso incomoda muito, né? É como Sim. uma pedra no sapato, você lê devagar, sem compreensão. Concorda? Concordo. Então, é fácil, você só vai no seu PDF, aí, no seu caderno de textos. Sim. Nós vamos na página 22, se você utilizar o contador do seu computador, ele geralmente aparece para você na página 25. Mas também está em ordem alfabética, então fica muito fácil de achar. Você conseguiu Método de encontrar? estudo. Exatamente, boa. E eu posso marcar aqui o cronômetro para você ver. Uhum. Então, eu vou marcar aqui, ó, Eu vou puxar para cá. 1 minuto, certo? Eu não consigo ver a tela do tablet, não. Reflete aqui. Mas Uhum. eu vou marcar 1 minuto, tá certo? Tudo certo já, aí eu inicio. Então, começa. Tá, para você.
Bem, ela me do reflexo. Tempo esgotado. Uhum. Ok. Deu para ler o texto todo? Não deu? O que aconteceu aí? Deu 1,5. 1,5. Olha, você leu, ainda sobrou tempo, né? Uhum. Mas se você estivesse realmente treinando leitura dinâmica, nessa quantidade de dias que você falou aí, eu teria lido umas 3 vezes, tá? Uhum. Então, 1,5, eu tenho muitos alunos aqui que conseguem, né, ler em Uhum. 1 minuto e meio, em 1 minuto e meio, uma página e meia, ou uma vez e meia, certo? Uhum. Ah, então você tem papel e caneta? Sim. Então, a primeira coisa que a gente faz é avaliar a compreensão, Vitor. Se eu estou lendo rápido e não consigo apreender, a leitura que vem do grego significa colher, tá? Uhum. Então, quando alguém ia ler, ela convidava a outra, vamos ali fazer uma colheita. Cada um pegava ali um pano, né? Era na Idade Média isso. E aí enchiam, né? O que a gente chama hoje de sacola, e trazia cheio, carregado. Então, se eu olho para uma jabuticabeira, é o livro. Se eu consigo trazer a mochila cheia, isso foi a leitura, ou seja, a colheita. Se você não colhe nada, ou 10%, 15%, significa que você viu a jabuticabeira carregada até no tronco e nos galhos, e só chupou umas 4 frutas. Uhum. Voltou com fome, certo? Então, escreva assim, ó, primeira avaliação da velocidade da compreensão. Primeira avaliação da velocidade da compreensão. Então, você vai escrever releitura até qual parágrafo? Minha leitura foi até o terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo completo ou você parou numa palavra específica? Parei no perdemos, na penúltima linha. Ok, então coloca aí. Tracinho, perdemos. Então, escreve número 1. Você vai ter que anotar a resposta. Se você não se lembrar, vamos colocar um traço. Se você acertar Uhum. até 10 pontos cada uma, são 10 perguntas. Tá, Se você errar, claro, vamos fazer um X. tá. O título, você lembra? Eu acho que é aprender a aprender. Ou essa é a Escreva. frase. Aí eu não posso ajudar, né? Tá. Agora, né? Só depois. Uhum. Então, você escreveu Uhum. o quê? Aprender a aprender. Um X? Eu errei? Sim. O nome, né, X. você disse, lembra? É a Método frase, né? de estudo. Sim, método de estudo. Você até sabe onde você errou, né? Você colocou mesmo só para poder não deixar em branco, não foi? Não anota a resposta, tá? Para Tá. depois, na hora de corrigir, a gente não confundir o que, que você escreveu ou Tá. deixou de escrever. Então, número 2, eu quero saber se você viu uma frase em destaque, entre aspas. Essa que eu disse que era o nome do título, Aprender a Aprender. Então, escreve aí, aprender a aprender. Aí você ganha 10 pontos, 100% correto, né?
Tá bom. Número 3, tá? Quem gosta de usar ou falar essa frase? O autor colocou 4 profissões, né? Então, você vai chutar algumas, provavelmente, porém, né, só vale pontos que estavam no texto. Eu lembro bem de professor, pedagogo, Ótimo, vai acho, escrevendo aí. tá. Professor, pedagogo. E acho que li psicólogo, mas não lembro do quarto, não. Pronto, ponha psicólogo, né? A gente não pode desprezar a intuição. Se você acha que tinha, é melhor, no caso, se não for banca do CESP, colocar aí errado que não colocar nada, certo? Ponha psicólogo, Coloquei. também aproveita, coloca aí 5%. Como são 5%. 4, professor, pedagogo, educador, e o texto diz até empresários, Hum, como se acertou 2, dá 5%. uhum. Né? Cada um vale 2,5. Número 3, 4, né? 4. 4. Tá. Já os alunos que falam sobre estudar, Não lembro. deixa um traço. Essa é tão fácil que dá para responder sem ler. Eles Chato. reclamam, né? Então, Reclamam que estudar é difícil. Não é isso? Lembra eu falando assim, vem à sua cabeça? Ou nem assim? nem assim. Aí é pior, né? Porque não é um branco, né, de esporádico, ou seja, você realmente não percebeu que tinha esse conteúdo aí, né? Tá bom. Então, deixa um traço, fez um traço na pergunta número Uhum. 4. Número 5. Então, estudar é difícil, né? O autor classifica 3 dificuldades. Não lembra? Não lembro. Memorizar, não lembro. Tudo bem. Então, olha só o prejuízo disso num concurso, hein? É, Então, a meta, você sabe qual é a meta da mentoria? a meta da mentoria, não lembro. 70% no mínimo, 70%. tá? É. Uhum. E a meta da velocidade é 1.000 palavras no mínimo, senão não valeu, Uhum. tá? É o mínimo que a gente espera de você aqui. Já temos aluno lendo 3.000, viu? 4.000, tá? Então, vamos lá. Você não colocou nem, por exemplo, Coloquei memorizar. tenho dificuldade para... Não, ó, tenho dificuldade para me concentrar. Essa é uma. Sim. Não sei por onde eu começo, né? E outra, meu estudo não rende. Sim. Essas são as 3 dificuldades, certo? Uhum. Tá. Dificuldade para memorizar, se você escreveu, põe um X. Uhum. Número 5, 6, 6. 6. 6, estamos adiantados já, ó. Para perder, ou para ter motivação, no caso, né? Eu preciso ter o quê? Estar motivado para estudar. Porra, não lembro também, não. Deixa um traço. Disciplina. Metas. Metas, Disciplina, né? Não está metas. Agora eu errado, né? lembrei. Você Rebite falou, é eu lembrei. metas. Quando você Falou, eu enxerga lá lembrei. na frente, é mais fácil. Uhum. Número 7. E aquela indisposição, aquela preguiça para ler, para estudar? Ele dá uma dica de como vencer. Disposição. Também não. Não, James. Número 8, no último parágrafo, ele diz que a leitura é uma grande oportunidade para Crescer. escreva, crescer. Não está errado, mas o texto fala que é uma oportunidade para desenvolvermos a inteligência. Hum,
Tá. É isso, mano. Número 9 no rodapé, era para ler tudo. Na leitura dinâmica, a gente não despreza uma vírgula, um ponto, nada, nem o rodapé. Tem lá o nome do livro de onde eu tirei esse texto que você leu. O nome do livro é Aprendizagem Acelerada, deixa um traço, né? Uhum. E a última, número 10, quantas palavras tem o texto? 169. 169, ok, acertou 10 pontos. Vamos ver o que você acertou aí? A frase, mais 5 pontos, né, de As professor e profissões. pedagogo, e mais 10 pontos da quantidade de palavras. Muito Uhum. pouquinho, né? Então, imagine, né, se fosse um texto de uma prova, você não ia passar nem no mínimo, né? Uhum. A única coisa que você ia ter experiência, no caso, né? Mas passar que era bom, ia ficar para lá. Então, o total aí soma 25% dos 100 pontos, você fez 25 pontos. Então, anota aí, ó, compreensão inicial, 25%. E agora vamos checar a velocidade. Tá. Você leu 1,5 vezes, certo? Uhum. Vou colocar arredondado, porque a compreensão foi muito baixa, né? Uhum. Então, se o texto tem 170, vamos dizer aí que 75, 80 seria a média da onde você leu, certo? A metade. Então, 169 ou 170 mais 80 dá quanto? 250. Então, escreve aí, velocidade inicial, 250 palavras por minuto. Então, olha só, a sua experiência começa agora, né? Uhum. O seu resultado pode estar muito bom, baseado no seu teste inicial. Eu não sei quanto deu o seu teste inicial, tá? Mas observe que é um teste controlado. Uhum. Então, vamos aprender a primeira ferramenta. Eu preciso tirar você de 25% e colocar você em pelo menos aí uns 40% na próxima aula, tá? São 10 sessões, né? 10 sessões. Uhum. Já na próxima aula, preciso que você chegue em 40, no Tá. mínimo. E Uhum. como é que nós vamos conseguir isso? Você vai anotar aí, ó, primeira ferramenta. Sim. Então, escolher um livro. Então, presta bastante atenção como é que é o livro, tá? Uhum. Tem que ser um livro fácil. Tem aqui um exemplo de um livro, Não Leve a Vida Tão a Sério, né? Eu até discordo do título, né? Porque Uhum. se a gente não levar a vida a sério, nós vamos levar o que a sério, né? Uhum. Mas é claro que ele vai colocar aqui o que ele quer dizer, né? Tá. Um livro fino, um livro com letra grande, um livro com parágrafos curtos. Se o parágrafo for muito grande, nós vamos dividir. Se for muito pequeno, você junta. Um marcador de página. Você tem isso aqui? Tem marcador. Não Tá. tem esse Então, específico, mas eu tenho. um livro, um marcador, um lápis. Tá? Número 2. Escreva assim, ó. Ler e explicar em voz alta. Palavra por palavra. No caso, eu quis dizer no sentido do ipsilíteres, né? Ou seja, a cada parágrafo, você vai parar. Aí coloca assim, parágrafos, né? A cada parágrafo você interrompe, respira e em voz alta, tá? Você vai tentar explicar. Aí coloca aí, número 3, praticar entre 10 a 15 minutos por dia.
Maravilha, Vitor. Vamos fazer junto um? Bora. Vai voltar lá na sua apostila de textos, né? Vamos pegar o primeiro texto. Primeiro texto. Isso. Como é o nome do texto lá? A importância de fazer o importante. A importância de fazer o importante. Então, como é que é o exercício? Como é que você entendeu que deve fazer? Eu devo fazer a leitura desse texto, e aí paro e vou fazer a explicação desse primeiro parágrafo, a cada parágrafo, fazer a explicação em voz alta. A Em minha voz dúvida é com alta. relação ao ipsilíteres que você falou, palavra a palavra. É uma conquista, tá? Tá. É provável que nos primeiros dias você não lembre de nada. Entendi, É provável que você faça distorções. entendi, Fale uma coisa que não é exatamente o que estava escrito, entendi. tá? E é provável ainda que em algumas você explique o que não tem nada a ver com o que estava lá. Tá Por causa certo? dos alunos eu já tinha iniciado, já isso estava acontecendo. Então você pode utilizar, né, para um vaso, vou explicar para um porta-retrato, Uhum, ou o ideal, né, seria explicar para alguém. entendi. Então eu O, vou pegar aqui a primeira página, certo? Primeiro, uhum, você está com ele aí, você vai ler, são 3 linhas, certo? uhum, 3 linhas, aqui também não dá para ver, né? Do tá, reflexo. 3 linhas, tá? Eu estou tá. acompanhando você aqui, pode ler. O James, só uma pergunta. Nessa leitura, eu tento não subvocalizar, já começo com... Você vai fazer do seu jeitão. A Tá, primeira semana a gente não trabalha com tá, velocidade, só tentando melhorar a sua retenção. tá. Pode ler. Começar. O que você quer para a sua vida? O que é que você trabalha para a sua vida? Eu tentei até decorar, mas a maioria das pessoas, eu fui com excesso de confiança e acabou que pensei em outras coisas, já não veio. Teria que ler de novo. Ok. Então, olha só o que você lembrou e eu vou explicar o que estava lá. Existe uma Uhum. diferença muito grande entre ler e resumir. Sim. Você tentou criar um resumo do parágrafo de 3 linhas. A gente vai usar o Uhum. método indutivo, tentando ampliar o conteúdo, Uhum. tá certo? Uhum. Então, analisa o seguinte. O texto está falando sobre quem, né? O que você quer da vida? O que lhe entusiasma? Não é você, você quem? Você e eu, Eu, né? eu que estou lendo aqui, eu que estou lendo. Ah, o que eu quero da vida? Nossa, nunca parei para pensar, né? Ou Uhum. não, eu sei, eu não estou nesse bolo aqui, não. Eu sei, explicando em voz alta, né? O texto me pergunta, investiga se eu sei o que eu quero da minha vida. O que me entusiasma? Ou seja, esse ou seja também é quando você explica, não é só um resumo. O que me Uhum. faz acordar cedo e dormir tarde? O que faz a vida ser bem vivida? O que faz valer a pena isso tudo? Para Sim. não virar uma coisa maçante, pesada de carregar. Entendeu como é? Eu estou explicando, não estou só falando, né, o ipsilíteres. Então, é além do ipsilíteres. É explicando parágrafo a parágrafo. Uhum. O texto me adverte de forma indireta, né? Cuidado, né? Porque a maioria envelhece sem descobrir o que elas querem. E isso é muito triste, lamentável. Sim. Teve diferença aí na explicação? Teve, total. Eu não expliquei nada. Não, explicou sim, não despreza não, né? Tem que comemorar Sim. as pequeninas conquistas, tá? Porque se você Uhum. melhorar 1% ao dia, em um ano você melhorou 360. Sim. E 5, se for Sim. bissexto, e 6. É 1% ao dia, é o Kaizen, né? Hoje, melhor do que ontem, pior que amanhã. Então, vamos ler o segundo parágrafo? Vamos.
muitas pessoas gastam todos os anos de sua vida, né? E acho que eu já vou devagar, fazendo coisas que são fúteis, né? Que não são realmente o que elas querem. Olha como melhorou só na primeira chamada que você já abriu a mente, tá vendo? Sim, Você já está falando sobre o que você entendeu, não só o que estava escrito. sim. Complementa. E acho que, assim, a minha complementação vai no que eu entendi. Muitas pessoas gastam muitos anos de sua vida e dessa forma não sabendo o que quer, né? Não procurando e tendo objetividade naquilo que elas realmente querem, e acho que vão gastando, né, os anos de sua vida, vão perdendo o tempo de sua vida. Pronto, foi ótimo, né? Nem parece a mesma pessoa. Mas olha só, muitas pessoas acabam fazendo qualquer coisa, o que não gostam, porque param de sonhar. Não sabendo o que elas querem, lembra do primeiro parágrafo? Uhum. Elas acabam entrando por qualquer caminho. Aí o texto diz que elas desperdiçam a maior parte do tempo, né, de suas vidas fazendo o que elas não querem, que precisam sobreviver. Esse é o verdadeiro motivo do desperdício do tempo. Elas ficam diante da TV. Esse texto tem mais de 20 anos. Eu complementaria Teobaldo Miranda dos Santos, que é o autor, dizendo que hoje em dia nem é a televisão a principal, né, ferramenta de desperdício do tempo, com aparência de entretenimento. São as redes sociais, os aplicativos de bate-papo, né, os vídeos no YouTube, Netflix. Não é verdade? Mudou um pouco. A televisão hoje talvez seja a quinta opção, né, do Mudou. brasileiro, que hoje qualquer um, né, a maioria tem um celular na mão. Tá? Tem mais celular no Brasil do que gente, né, viva lá, né, incluindo os bebês. A minha mesmo primeira opção, YouTube. YouTube, também gosto muito de assistir os documentários, né? Quando é sadio, beleza, você cresce. Tem muita coisa boa, até em aplicativos como o TikTok, vídeos curtos e tudo, né? Mas a maioria vai buscar um entretenimento que ele não teve no que ele faz. Ou seja, leva uma vida fútil, sem sentido e crescimento. Foi diferente que eu abordei? Foi muito bom, muito mais E eu completo. poderia falar pelo menos uns 40 minutos, só desse parágrafo. Por quê? Porque eu já li 5.000 livros, a enciclopédia eu li 2 vezes, a britânica, né? E a Bíblia mais de 40, tem livros que eu li 300 vezes, tipo O Poder Sem Limites, do Tony Robbins, aqueles que a gente gosta mais, sabe? Uhum. Mas você pegou o fio da meada, eu vou Sim, pegar o sim, meu livrinho sim, aqui, o meu marcador, o meu lápisinho, sim. aí eu venho aqui, leio um parágrafo, faço uma marquinha, se o parágrafo for muito grande, divide no meio, divide em 3 pedaços, aí fecha aqui, marca, aí explica, blá, 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 aí vem aqui, lê mais um parágrafo, marca com lápis aqui, depois apaga, né? Marca de novo, blá, 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 durante quanto tempo? 15 10, 15 minutos. minutos, você pode usar a função timer, certo? Ele vai apitar quando acabar. Fazer mais do que Opa, isso, mais tempo do que isso, é fiz o meu recomendável? dever, né? E aí Napoleão Hill, né, deixou uma lei, né? O fazer mais do que lhe é pago. Como é o nome dessa regra aí? Não, Não gosto de ler Napoleão Hill? não li ainda. Eu só do Napoleão Hill eu só vi o audiobook. Ó, então você pode começar aí pela lei do triunfo, né? Então lá diz que é a regra de ouro, tá? Então, nós estamos fechando essa nossa primeira sessão, né? Ela, Uhum, inclusive, vai estar gravadinha aqui para você, uhum, para caso você, caramba, como era mesmo, né? Aquele exercício ali, você tem que arquivar esse seu teste, né? Não pode perder. uhum. Tem aluno que perde o caderno, perde tudo, né? Sim.